Bom, meu caro, você me fala que a verdade, ela não pode ser absoluta. A verdade, ela depende. Mas não é isso. O conhecimento e a verdade dependem da virtude. A virtude é o que baseia essas duas. Uma pessoa que estuda, ela não é automaticamente virtuosa. Você concorda comigo? Ela precisa, se usar esse estudo sem querer ajudar a sociedade, não tem como ser virtuosa. Portanto, ela não segue a verdade. E por isso a verdade é absoluta. Eu uso virtude como conhecimento. O conhecimento deve servir à virtude. As pessoas devem se tornar responsáveis, pois a ética do saber é o verdadeiro bem. Sócrates, esse é um ponto que eu acredito na sua, eu vejo algum sentido, seja onde você lê esse estudo, acho que no seu tema, de fato, onde eu tinha uma das modos de pensarem, eram todos liberais, acho que faz sentido. Mas, veja bem, virtude pode ser que cada homem tenha a tua virtude, pode ser que cada humano tenha uma vontade interna, uma chama, e diga onde ir, o que sentir, o que fazer, o que falar. Estudo realmente não só levará você à virtude, meu amigo. Só que o que define a virtude, o que define o bem não é algo absoluto. Eu invoco a vontade de potência, essa carga diz. A força matriz primordial de toda a vida, a função interna de todo ser vivo para crescer, expandir-se, superar-se, afirmar-se, criar e dominar o seu ambiente. Essa é a vontade de potência. Virtude não vai definir só isso, não precisamos só buscar virtude no caminho. Acho que o teu bem, ele depende do que é o seu bem, assim dizer. O que vai definir o bem e o mal para tudo só isso? Você disse que o bem e o mal, eles não existem. O bem e o mal são conceitos. Mas eu falo, a ética é universal. O conhecimento ético é aquele que busca o bem comum. E por isso, não de fato inibe o homem de pensar por si mesmo. Assim como você fala. Interessante. Então você diz que a ética universal é cada um no homem. Sim. Uma ética universal. Eu vou fazer uma crítica. Devo dizer que lanço minha crítica à verdade. O que chamamos de verdade não passa de umas questões culturais, históricas e políticas. Sabe o que significa? Que o seu pensamento continua dos outros, Sócrates. É um pensamento dos fortes, que foi lançado aos mais fracos. Eu acho que não só isso, mas eu vou criticar a tua razão, Sócrates. Porque todo homem pensa em causa em si, e essa verdade absoluta que nós buscamos. Eu acho que na vida, Sócrates, eu acho que na vida, você tem que amar ela como um inteiro. Eu acho que essa verdade que nós buscamos depois dela, acho que é um desperdício que tem. O que você diz sobre isso? Então eu te falo, como evitar o caos? Se cada pessoa pensa de maneira individual e cada pessoa pensa sem base nenhuma, todo conhecimento exige uma base. Todo conhecimento não pode vir sem alguém atrás. Eu, como seu contemporâneo, você está pensando nas minhas ideias.
E eu pensei em ideias contemporâneas a mim, nas ideias pré-socráticas. Eu invoco a ética racional. Os filósofos são responsáveis por buscar um saber que une e não que separe. A cidade, a justiça, a conveniência, tudo depende de uma base comum. Suas ideias para você. Por isso que se ganhou ali bastante. Então, vocês estão dizendo que existe uma ética racional que une as pessoas. A razão, certo? Mas como eu digo antes, como eu disse, eles estão em causa desse mundo. Porque se uma pessoa só tem razão, ela não concorda que talvez ela não ame a vida de verdade, pense bem. Se uma pessoa só buscar razão, ela, atrás de uma vida que vai vir depois da morte, ela gostaria de repetir essa vida, sabendo que não vai ter essa razão, se repetisse, se tivesse que se repetir essa vida o tempo todo, ela não tem nada de novo nela. Ela gostaria de repetir esse caminho? Eu pergunto a você, lanço amor papi. Ame a vida em sua totalidade, incluindo dor, sofrimento, contradição, produção e enfermidade. Sabe por quê? Só porque a vida, as dificuldades dela devem tornar você um homem mais forte dentro de si. Você não precisa só buscar a razão, você precisa aproveitar a vida como ela é, todo o caos dentro de si. É claro que todos somos precisamos de razão, mas se a gente não usa o caos, então como é que são os humanos? Porque todo humano, ele é consequência do que ele nasceu, porque a genética define ele, o modo de pensar define ele já nasce como consequência de ser uma pessoa. A gente não precisa só buscar a razão, porque estamos a gente não está sendo como nós somos, a gente está ignorando a nossa própria essência. Então, vive isso. Por que alguém só buscaria a razão e não incluiria o caos dentro de si? Acabou o vinho. Não. Isso que dá conversar com uma pessoa que não consegue. Repete. Isso que dá conversar com uma pessoa que simplesmente não consegue alcançar o seu saber interno. Você não está conseguindo você não está conseguindo organizar suas ideias. A ética do saber, ela é muito mais que o individual. Ela é todo o coletivo. O conhecimento, te falo, nos torna mais justos ao invés de nos tornar desiguais. Um filósofo deve sempre ser aquele que, mesmo sem saber de tudo, sabe que não pode usar o saber para dominar, como você está falando. Pode seguir. Embora os filósofos podem fazer isso, eu digo o verdadeiro homem é aquele que quebra os padrões do pensamento, é aquele que busca dentro de si um bem maior, todas as dificuldades, como eu já disse, busca para se tornar alguém maior, alguém que, embora tenha todo o pessimista da vida, ele busca a positividade, ele quer todos os padrões, segundo a minha carta, o Superman, fenômeno, um ideal de ser humano que rompe com o moral tradicional de Deus para os valores, vivendo com intensidade, liberdade e coragem. Essa carta faz isso. Mas senhor, não terminei. Cada filósofo, claro que eles podem unir os seus saberes, tornar um bem maior, mas maior ainda é o homem que
quebra todos os padrões. O homem que quer viver, esse é o super-homem. Mas, senhor Nietzsche, como Bom, como podem ver, as cartas de ambos já acabaram. E com isso o debate. Mas os argumentos de ambos não terminam aqui. Afinal, a filosofia e a crítica nunca se encerram. Obrigado por ouvir a gente até aqui. Foi tão isso. Caraca, muita hora.